Olá, olá! Saudações! Sejam bem-vindos! Estamos chegando para mais uma edição do Boa Tarde Produtor. Primeira segunda-feira do mês de março e a primeira semana do mês de março também. E nós temos uma super data comemorativa que nós já celebramos logo no início, que é o dia 8 de março, é o Dia da Mulher. Portanto, por este grande motivo, nós vamos trazer durante esta semana mulheres que têm vez, que têm voz, que têm transformado o agronegócio nas suas mais variadas nuances. Sim, eu, Hugo Ataíde, estou chegando e a bancada aqui já está cheia de mulheres que vão falar mais sobre esse tema de hoje. O tema é a importância da mulher advogada para o agronegócio. E a bancada está cheia de mulheres advogadas que vai explorar mais esse tema aqui. E também tem uma mulher fantástica que está aqui ao meu lado, que é a Dares. Dares, seja bem-vinda. Obrigada, Hugo. Bom dia, a todos os nossos telespectadores. E podem nos acompanhar por onde, Hugo? Claro, eles podem acompanhar a gente pelo YouTube. O YouTube lá está sendo transmitindo simultaneamente na frequência 100,9 também. No YouTube você pode, além de nos ouvir, nos ver, tá? Então aproveita para que você possa ir lá no YouTube, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, nenhuma novidade do conteúdo que nós preparamos aqui na Rio Verde FM, tá? Na frequência 100,9 no seu rádio, no aplicativo que você baixa no seu smartphone, seja Google, seja Apple, você pode ir lá baixar e acompanhar a gente pela internet. E é claro que você pode também participar conosco através das suas mensagens, tanto nos comentários da nossa live no YouTube, quanto pelo WhatsApp 649-9949-1009. Participe conosco, Dares. É isso mesmo, Hugo. Como você bem disse, o nosso tema em pauta é a importância da mulher advogada para o agronegócio. Então nós vamos discutir o papel fundamental das profissionais do direito no setor, os desafios enfrentados e as contribuições para a segurança jurídica e o desenvolvimento no agro. Fiquem com a gente, porque estarão conosco a doutora Ana Paula, a doutora Silvana e a doutora Dejane. Hugo, vamos começar? Vamos sim, Dares. Olha, a primeira convidada que nós vamos apresentar é a advogada, como você bem disse, especialista em direito civil, processo civil, mediação e arbitragem, sócia do escritório Marciano Leão e Mapsone Advogados SS, possui uma trajetória de liderança destacada, tendo sido presidente da ACIRV, a Associação Comercial, do CODERV, do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde e do Conselho da Comunidade. Além disso, foi vice-presidente da FACIEG e atualmente atua como diretora jurídica da instituição e é presidente da FACIEG Mulher e vice-presidente do Observatório Rio Verde. Foi professora universitária nas cadeiras de Direito Civil e Consumidor e da pós-graduação em Direito do Agronegócio na disciplina de Contratos Agrários. Claro que ela também é mãe da Valentina e madrasta do Igor. Seja muito bem-vinda, doutora Dejane Mafissone. Bom dia, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui. Bom dia, Hugo, Dares, Ângelo, doutora Ana Paula e doutora Silvana. É gratificante dividir essa tribuna com vocês. Vamos para a nossa próxima convidada, Dares. Vamos sim. E a nossa próxima convidada é a doutora Ana Paula Barbosa, também advogada, pós-graduada em Direito Processual Civil, Direito Tributário, Agronegócio, Mediação e Arbitragem. Ela está diretora jurídica da ACIRV, é consultora jurídica da ProSoja Goiás e do Sindicato Rural de Rio Verde e Serranópolis, é mãe do Arthur e do Abílio e é esposa do doutor Alexandre Andrade. Bem-vinda, doutora Ana Paula. Obrigada, é uma honra participar do programa com vocês, Dares, Hugo, João Pedro. Maravilha estar aqui hoje e fazer essa participação com a doutora Dejane, que é a nossa eterna professora, nossa colega que nos ensina muito e sempre. Doutora Silvana, da mesma forma, grande companheira, está ali na liderança da nossa classe, nos entusiasmando e motivando a caminhar sempre na busca dos estudos e conquistando mais espaço cada vez mais. Obrigada por estar aqui, Dares. Obrigada mesmo. Bom, nossa última convidada, não menos importante, Dares? Ela também é advogada, é mestre em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento da Universidade de Rio Verde, é especialista em Direito Previdenciário, Direito Tributário, Direito do Agronegócio, Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade de Rio Verde e em Direito do Agronegócio pela Universidade de Araraquara.
É presidente da Comissão Especial de Direito do Agronegócio da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Rio Verde. Seja bem-vinda, doutora Silvana Potrick. Obrigada, Hugo. Um bom dia ou boa tarde, estamos no horário de almoço, né? A Dares, doutora Dejane, doutora Ana Paula, Ângelo, né? Ângelo. É sempre um prazer estar aqui e dividir a tribuna com essas duas feras que estão do meu lado. É tanto um privilégio quanto um desafio, né? Porque eu me inspiro muito nelas. Elas têm muito mais tempo de advocacia, muito mais experiência que eu. E a gente está todo dia aprendendo junto. Então, muito obrigada novamente pelo convite e a gente está sempre à disposição para dividir aí com vocês as nossas experiências. Olha, as portas e os microfones da rádio vão estar sempre abertas para vocês, tá? E aproveitar, né, Dares? A gente recebeu presente aqui, né? Doutora Silvana Potrick, olha só, trouxe pra gente, ó, uma obra que ela escreveu, Holding Rural, que dá um curso de especialização todo, um programa todo pra gente falar sobre holding rural, teoria e prática, né? Doutora Silvana, se puder dar só uma introdução, o que esse livro traz, o que essa obra traz? Então, Hugo, esse é o fruto da minha dissertação do mestrado, né? Que eu finalizei na Universidade de Rio Verde. Então, como o mestrado é um mestrado profissional, a gente tem que entregar um produto ao final do curso. E eu venho trabalhando com holding há muitos anos, venho estudando sobre o tema e achei interessante fazer um livro que traga para os interessados alguma coisa mais prática do que aquela teoria pura que a gente vê nas obras literárias hoje em dia. Então, com o auxílio do meu orientador, do doutor João Porto, que foi meu orientador do mestrado, a gente desenvolveu, submeteu à editora e publicou. Ele é um guia prático mesmo. Ele tem uma parte introdutória mais teórica, mas ao final ele traz um manual de estudo de viabilidade e de implementação da holding. Tá, então fica a dica de literatura para o pessoal maratonar aí, não é nesse feriadão, hein? E nós queremos um dedicatório. Sim, a dedicatória vai acontecer, com certeza, vai ter assinatura. A gente viu que vocês têm uma apresentação, um currículo incrível. Todas são mães, são esposas, estão no agronegócio e no direito há algum tempo, né? O que motivou vocês a atuar no direito agropecuário, doutora Dejane? Eu acho que a região que nós vivemos, Rio Verde, respira o agronegócio. Então, é impossível hoje pensar em advocacia sem ter problemas ou clientes que atuam com agronegócio. Quando eu comecei, há alguns anos, nós pensamos numa estratégia um pouco diferente no nosso escritório. Nós idealizamos um escritório especialista em diversas áreas, entre elas o agronegócio. Então, foi a mola propulsora, esse primeiro passo. Olha, nós queremos trabalhar com especialistas, cada um especialista numa área e não um escritório clínico geral, e queremos trabalhar com advocacia preventiva, que era uma realidade não existente em Rio Verde. Nós víamos isso nos grandes centros. E nessa assessoria preventiva, o nosso principal cliente é o que trabalha com agronegócio, né? Porque ele precisa preparar, se organizar previamente, assim como as outras atividades, mas o agronegócio é mais específico. Então, daí surgiu a atuação nessa área, porque ele envolve várias disciplinas, né? Então, a Dejane faz a parte civil e contratos, o Ricardo faz a parte tributária, a Rica faz a trabalhista e assim sucessivamente. Então, essa filosofia de trabalho nos permitiu atuar no agronegócio de uma forma mais ampla. E, doutora Silvana, a senhora está presidente da Comissão Especial do Direito do Agronegócio. É isso mesmo, né? Qual que é essa importância do agronegócio dentro do direito e principalmente aqui em Rio Verde? Então, Dares, assim como a doutora Dejane mencionou, nós vivemos o agronegócio. Aqui se respira agronegócio. Mesmo que quem não trabalha diretamente sofre os reflexos, seja de uma boa safra, seja de uma crise no setor agropecuário. Então, quando o nosso presidente assumiu a OAB lá em 2019, salvo engano, ele instituiu essa comissão. E à época, eu fiz parte da diretoria, não como presidente. E o objetivo principal era fazer o quê? Era trazer conhecimento, trazer cursos, deixar o advogado de Rio Verde estudar e se especializar para devolver um serviço para a sociedade de mais qualidade, né? Hoje nós temos em torno de 65 membros dentro da comissão,
sendo que mais da metade são mulheres, doutora Ana Paula. Exato. Né? Então, hoje a realidade tem mudado, embora a gente verifica que ainda existe uma certa resistência em alguns produtores, em algumas empresas, de contratar mulheres advogadas no setor, mas eu acredito que seja até pelo desconhecimento, pensando que a mulher advogada não conhece o setor. E hoje essa realidade é completamente outra. Hoje a advogada coloca a botina, né, doutora Ana Paula? Ela vai para a fazenda, ela vai fiscalizar, ela vai verificar o que está em desconforme com a lei, ela vai orientar o produtor diretamente. A mulher está dentro do setor, ela está inserida. A mulher advogada, ela conhece o negócio. Porque conhecer o direito, eu falo que é relativamente fácil. Qualquer advogado que pegar uma doutrina, pegar um código, vai ler, vai entender. Mas para você prestar um serviço de qualidade, você tem que conhecer o negócio do seu cliente, seja ele no setor agropecuário, na indústria, no comércio, onde for. Se você não entender as dores do teu cliente, quando que começa um plantio, qual é o ciclo, quanto demora, entendeu? Entender o produto dele para você auxiliá-lo, né? Exatamente. Senão você não consegue prestar um serviço de qualidade. Você vai inquirir uma testemunha numa audiência sobre uma semente de soja que não deu germinação ou que não tinha vigor. Se você não entender daquilo, você não vai saber trazer aquela informação, fazer com que aquela testemunha diga o que você precisa que ela diga. Né? Então, você tem que conhecer o negócio. E hoje em dia, a mulher advogada, ela está dentro do setor, ela está conhecendo o setor onde ela está inserida. Doutora Ana Paula Barbosa, já tem pós-graduação, né, no agronegócio. E, além de tudo isso, é consultora também de grandes entidades, como a ProSoja e sindicatos rurais. Como é que está dentro do direito do agronegócio, doutora? Olha, o direito do agronegócio exige muito. Não existe um direito do agronegócio exclusivamente. Nós temos uma gama de atividades do direito que compõem o agronegócio. Então, quando você fala em direito do agronegócio, lembra sempre o seguinte: ambiental, trabalhista, tributário, civil, familiar, sucessão e mais outras áreas que compõem tudo isso. Então, o profissional dessa área, ele tem que conhecer sobre muita coisa, muito assunto. Hoje não dá para falar assim, meu escritório é exclusivamente direito do agronegócio. Não, porque o direito do agronegócio são várias áreas do direito para compor ele. Então, tem que conhecer muitas áreas. O estudo é grande, aquela atividade full service, né? Ficaram muitos anos na advocacia trabalhando com escritório boutique, que atendia exclusivamente um setor. Hoje, o mercado já caminhou para entender que precisa ter essa amplitude. E o Brasil é agro, né? A decisão de seguir a carreira para o agronegócio é porque Rio Verde é agro, Goiás é agro, o Brasil é agro. A nossa economia gira em torno do que o produtor rural faz. Então, ele tem um valor muito grande para a sociedade. E eu sempre... isso vem muito do meu pai e da minha mãe, de querer que a gente participe dos melhores lugares. Esteja presente, participe, minha filha, daquilo que é mais importante. Então, estar no meio do agro, para a minha família, é muito importante. E eu atendo todas as orientações e considerações que eles me fazem. E nós, aqui em Rio Verde, tivemos o privilégio de ter a primeira especialização em Direito do Agronegócio do Brasil. O primeiro mestrado em Direito do Agronegócio. Porque a nossa universidade, ela é ampla, né? Ela tem todas as áreas, ela consegue juntar tudo isso e falar, eu tenho um mestrado em Direito do Agronegócio. Por quê? Nós temos agronomia, nós temos veterinária, nós temos o direito, envolve todas as áreas, todos os setores, né? E tanto é prova disso que os alunos dessa especialização ou do próprio mestrado não são só advogados, não só juízes ou só promotores, e sim também professores ligados às outras áreas, que é agronomia, veterinária, zootecnia, né? Então, temos uma composição ali. Então, essa soma de atividades engrandece muito. E a mulher, ela tem uma visão ampla, ela consegue enxergar longe. Tem dia que a gente sente meio Mulher Maravilha, tá? Parece que... E o filho fala isso pra gente, né? Mas você tem o olho nas costas. Como é que você consegue ouvir tão distante? Mas porque a gente tem essa... a gente tem que coordenar uma família, a gente tem que ter tudo muito aguçado, né? A audição, o olhar, o passo. Você tem que sentir a pessoa.
E isso faz com que a advocacia no agro para a mulher tenha uma dedicação exclusiva, muito especial. É muito especial. As pessoas se sentem muito acolhidas pelas mulheres. Não tô dizendo que os homens não façam isso, não. Não é esse o ponto. É o ponto de que pode confiar que a mulher advogada no agronegócio, ela enxerga bem longe. E ela vai dar proteção para o seu negócio. Mas faz todo sentido. Ela falou dos homens, mas faz todo sentido. É natural, é nato da mulher ter essa sensibilidade, esse detalhismo, né? Como a gente falava antes de iniciar aqui a nossa transmissão, né? A mulher tem uma sensibilidade a mais, ela é muito mais detalhista, ela tem um olhar mais apurado, porque ao longo da vida ela foi treinada para fazer isso dentro da família, dentro da construção da família. E ela naturalmente replica isso nos negócios e no local onde está inserido, né, Daris? Naturalmente ela é protetora. Ela está ali para prover, para gerir. Então, automaticamente, assuntos que são muito delicados, ela tem uma certa doçura para dizer, porém, sim, com o mesmo impacto que precisa ser dito. Só que de maneira diferente e acolhedora, né? Sem dúvida, faz toda a diferença na tomada de decisão. Conhecer o negócio, compreender a situação e enxergar longe, que faz parte do preventivo, que é o que a gente precisa oferecer para o nosso cliente, a prevenção, evitar problema. Não vamos chegar a ter. Tem como a gente ver isso antes? É o nosso dever, a nossa missão enquanto advogadas e mulheres. E agora, a gente falou dessa sensibilidade, vocês são mulheres que são extremamente atuantes no meio que vocês estão. Seja dentro da advocacia, através da Comissão Especial de Direito do Agronegócio, seja de alguma outra entidade, associação, enfim, sindicatos. E eu queria entender de cada uma de vocês a importância, né, do associativismo, do cooperativismo, dessa união de classes, né? E por que a importância também da mulher estar inserida nesse tipo de entidade. Vem muito daquela frase, né? Juntos somos mais fortes. E isso acaba que acontece mesmo. Sempre que precisa, a gente sempre lembra dos problemas, né? Que faz unir as pessoas. Tem um gargalo, tem um problema, tem uma questão para ser corrigida. Quando você junta com outras pessoas, se torna mais forte a solução para aquela questão específica. E nós vimos isso no decorrer de muitos anos aí da advocacia e da lida com a turma do agro. Essas pessoas, quando se unem, elas conseguem mudar tudo. Acabamos de assistir, né? O governo me solta uma suspensão do financiamento agrícola, do custeio, da safra, e 2 dias depois ele recua. Por quê? O grupo se uniu e se fez presente, fez força. Assim aconteceu outro dia com a questão do ICMS na energia solar. Se uniram e deu certo. E é isso. Então, nós não atuamos exclusivamente no direito, mas nas questões políticas, principalmente, né? As associações, as cooperativas, elas têm muita força nisso, porque estão unidos. São pessoas dizendo a mesma coisa, pedindo e pleiteando, tendo o mesmo desejo. E isso faz toda a diferença para as conquistas. Então, acho assim, eu tenho como muito importante e relevante a participação nas associações, as entidades. A cooperativa, nós temos uma super cooperativa aqui que apoia muito o produtor e surgiu de um problema, armazenar arroz. Como que nós vamos ficar secando arroz na rua? E era o que acontecia naquele tempo. Né? Então, tudo foi melhorando. Aquela trend, aquela brincadeira agora que está acontecendo, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Então, o começo foi secando arroz na rua, para depois a gente ter tudo que nós temos hoje, essa infraestrutura maravilhosa, e com isso várias outras empresas chegaram, né? E depois vem o setor da cana querendo chegar em cima do município que produzia muito grão, né? Soja e milho. E a gente tem que cercar, e nós tivemos um prefeito habilidoso com relação a isso lá no passado. Ah, mas ele fez uma lei que era inconstitucional. Inconstitucional isso discute, né? Depois. Isso é depois. Solucionou o problema e Rio Verde tem muito do que é hoje, vindo exatamente dessa gestão lá atrás, Paulo Roberto Cunha, que teve esse cuidado com a nossa cidade. A cana pode chegar, mas nós vamos limitar isso. Porque senão nós perderíamos a agroindústria tão bem instalada aqui, tão forte. Né? Nós temos aí o Grupo Cereal mostrando tanto no mundo todo. Né? A cooperativa, a Comigo, a mesma coisa. E assim várias outras que aqui chegaram. Então não tem como não ser agro. Nós somos da agroindústria, do agroprodutor, do agrorevenda, do agrofinanciamento. É muito isso. Somos agro, né? Somos agro. Doutora Silvana? Então, eu acho que a doutora Ana Paula
deu uma aula aqui pra gente, não tem como a gente não estar inserido nas instituições, né? Rio Verde está muito bem dotada de instituições. A gente tem a Comigo, tem o CODERV, tem o Observatório, tem o núcleo da FAEG, tem a CIRV, né? Temos a OAB através da comissão. Nós temos a própria Universidade de Rio Verde trazendo conhecimento dentro do setor. Sim. Então, acredito que todas nós, a doutora Dejane e a doutora Ana Paula também, a gente quer fazer parte disso. A gente quer também devolver para a sociedade alguma coisa, que a gente tem muito da sociedade, né? Tem muito do agro. Então, o nosso papel é estar ali prestando o pouco do conhecimento que a gente tem e buscando sempre aprimorar. Né? No meu caso, através da OAB, como eu mencionei anteriormente, trazendo, né, palestras, cursos, congressos, levando as equipes daqui. A doutora Ana Paula é parceira nossa sempre para fazer esses eventos fora. Né? Agora a gente tem um em Uberlândia esse ano, um grande evento. Teremos o congresso aqui, que a Comissão Especial de Direito do Agronegócio está organizando para novembro. Voltaremos aqui no programa especificamente para falar sobre esse evento. Com certeza. Que a gente pretende seja um grande evento, não só para os advogados de Rio Verde, mas de todo o estado de Goiás. Então, é isso, Dares. A gente quer também estar inserido para tomar parte disso. Porque é o nosso cotidiano, é o nosso dia a dia, a nossa vida está em volta no agronegócio. E, doutora Dejane, a gente vê que como são muito fortes e vão junto com a comunidade, essas entidades, automaticamente o reflexo é muito produtivo e muito positivo para nós, cidadãos, né? Exatamente. Como a Ana Paula falou, a Silvana falou, é extremamente importante nós termos entidades fortes e participarmos dessas entidades. Uhum. Por quê? Além de juntos somos mais fortes nas reivindicações, nós também conseguimos nos atualizar com maior facilidade. As entidades conseguem proporcionar cursos, palestras que sozinhos às vezes a gente não conseguiria, né? E elas trabalham em conjunto para beneficiar toda a comunidade. Mas eu tenho que preocupar com o meu negócio, eu tenho que preocupar com o meu escritório de advocacia, com a minha fazenda. Só que se toda a comunidade prospera, se todo mundo trabalha junto, o meu negócio vai melhorar, o seu vai melhorar. Então, não tem como viver sem o associativismo. E se nós pegarmos o estado de Goiás, que não tem uma cultura muito associativista, nós temos uma cultura associativista aqui. Uhum. Olha a pujança de Rio Verde. Olha a força das entidades. Eu participo de várias ainda a nível estadual, federal. Eu represento a federação no Comitê Jurídico Nacional, na CACB. Quando a gente fala da nossa região, todo mundo conhece, ela é a menina dos olhos. Uhum. E aqui em Goiás, qual é a região que mais se desenvolve? A nossa região. Mas qual é a principal característica? Nós temos um associativismo forte. Nós temos a população que trabalha junto. Entendeu? Então, esse benefício, ele é impagável. E, como a gente fala, é um trabalho voluntário. Mas nós crescemos com isso, né? É uma forma da gente devolver à comunidade o que eles tanto nos proporcionam e também de fazer com que a nossa cidade melhore. Então, quanto mais entidades fortes nós tivermos, mais próspera será a cidade. Se a comunidade começar a participar em todas as áreas, inclusive participando da administração pública, como acontece hoje com o CODERV, fiscalizando a administração pública, como acontece hoje com o Observatório, nós só vamos melhorar, nós vamos ter índices de transparência melhor. As empresas que vierem de fora vão pensar, olha, aquela cidade tem características boas, é melhor para investir. Então, eu só vejo o benefício. Olha, por falar em cooperativismo e associativismo, agora eu quero compartilhar com vocês uma descoberta financeira que vai revolucionar a maneira como você lida com o seu dinheiro. O Sicoob Cred Rural é uma cooperativa de crédito onde você é o dono. A diferença é evidente. Taxas mais baixas, além do horário de atendimento que começa mais cedo, a partir das 8 da manhã. Mas o que realmente torna o Sicoob Cred Rural especial é o espírito cooperativo. Você não é apenas um número, é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. Sicoob Cred Rural é a escolha inteligente para quem valoriza o seu dinheiro e a sua comunidade. Experimente agora. Doutora Ana Paula, o seguinte, você trabalha diretamente na ProSoja, sindicatos rurais também como assessora, né? Sim. E atende muitos produtores rurais. Hoje,
quais são as principais dúvidas deles com relação ao negócio deles? Crédito rural. Nesse momento, desde janeiro de 2024, a maior preocupação do produtor é o crédito. Taxa de juros muito alta, né? Conseguir o crédito está bem complicado. Então, 2 anos aí bem difíceis. E essa taxa de juro elevada está desorganizando muito a cadeia produtiva e causando uma preocupação grande no setor. Tá? Então, o tema principal hoje, que é mais trabalhado e questionado, é o que fazer com relação a isso. Então, inclusive, nós falamos há pouco sobre a suspensão desse crédito, aí reabriu, mas pode ser que surja um mercado diferente para investidores internacionais. Porque, de certa forma, o agro tem uma segurança. Né? O compromisso do produtor com o seu negócio é muito grande, ele é muito zeloso com tudo isso e ele quer que dê certo. E a fé dele faz com que isso funcione. Né? É uma fé inabalável que faz a coisa rodar e dar certo. Então, pode ser que surja, né? Já vem surgindo ao longo dos anos, investidores de outros países para colocar dinheiro no crédito rural. Porque, infelizmente, o Brasil não está conseguindo, né? Eu falo isso em termos de governo federal, de fornecer esse crédito controlado e com a taxa de juros compatível com o setor. Porque quando você fala em juros de 18% ao ano, de 21% que está acontecendo agora, com a Selic de 14%, é impossível, é impagável. Mata o produtor. Mata o produtor. Né? E qualquer outro empresário do setor também. Sim, porque sim. um está ligado, conectado com o outro. E essa taxa, ela está consumindo muito das energias de todos aí. E precisaria ter um caminho diferente para a gente conseguir reverter esse quadro e melhorar todo esse setor. Então, hoje tem um anúncio do Banco do Brasil falando de uma dificuldade muito grande, que nós vamos vivenciar em 2025 e alcançando aí 2026. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. E esse equilíbrio de saber se invisto mais ou menos está totalmente conectado com essa taxa de juros. Vai ter muita retração no mercado com relação a isso. Já está acontecendo desde o ano passado, né? E o 25 mais contundente ainda, mais preocupante. Então, o ponto mais discutido é o crédito rural. E o outro, as questões ambientais, que todos procuram querendo fazer o certo. Não tem nenhum produtor procurando achar caminhos ou brechas para fazer algo diferente do que a lei determina. Todos querem atender e cumprir as exigências legais. E o Brasil, nós sabemos muito bem, é o país que mais se preocupa e zela do meio ambiente. Mais se preocupa e zela. Nós temos esse cuidado grande, a nossa legislação é rigorosa nesse ponto, mas independente de legislação. Eu sempre falo que às vezes a gente faz as coisas independente da exigência legal. A gente faz porque é bom. O produtor faz porque é bom. Proteger o meio ambiente é importante para ele. Isso faz parte da produção dele. Um meio ambiente protegido, nós temos uma conservação de chuva maior, a concentração maior. Tudo acontece de uma forma melhor. Então, ele faz isso por amor. E não tem nenhuma remuneração com relação a isso. Ele faz por gosto, porque é importante para a produção dele. E o brasileiro faz isso por amor mesmo, viu, gente? Não pense diferente com relação a isso. Mas é um ponto também que tem sido muito questionado. Eu quero atender, eu quero fazer o que é melhor, me oriente nisso. Então, os escritórios de engenharia ambiental hoje são muito procurados, né? Tem consultorias grandiosas entregando bom trabalho com essa atenção, prevenção, o cuidado e o cumprimento da obrigação legal, mas a gente observa muito quando recebe o CAR, né? Tem muito mais hoje a área protegida do que é dito, do que é mencionado. Você pega um CAR e vê a avaliação dele. As reservas estão lá em áreas maiores, superiores ao que a lei exige. Então, esse cuidado está acontecendo e ele é muito importante para todo o setor, para o mundo inteiro, né? O olhar do mundo é em cima da gente com relação a isso, mas o mundo pode ficar bem tranquilo. Nós estamos fazendo a coisa certa aqui. E até a minha próxima pergunta era com relação também às regulações ambientais, mas também a parte tributária, que é outra coisa também que, se o produtor ou qualquer empresário aí não tomar conta, vai consumir a margem dele, vai consumir o lucro dele, né? Como os produtores podem se preparar para evitar surpresas jurídicas nesse aspecto?
Você fala no setor, na questão tributária mesmo? No tributário e também no ambiental, né? De forma prática, assim, o que a gente poderia dar de dica aí pro produtor para ele não ter surpresas e, de fato, fazer a coisa que é certa, ou até mesmo não pagar tantos impostos além do que é devido? Hugo, eu sempre falo que o produtor brasileiro, ele é extremamente competente no que ele faz. A produtividade do agronegócio brasileiro é, de longe, disparadamente, uma das maiores do mundo, né? Então, o produtor, ele sabe plantar, ele sabe o manejo da cultura, ele sabe colher e ele sabe comercializar. Mas, em regra, e eu estou falando em regra, existem exceções, o produtor ele não quer se envolver tanto com o documento, com a parte contábil, né? Até mesmo com a parte legal. A gente vê uma nova geração chegando, esses filhos, né, que foram estudar, que foram buscar conhecimento, que estão assumindo aos poucos essa parte mais, vamos dizer, burocrática do setor. Então, o que a gente orienta sempre, se cerque de bons profissionais, de um bom engenheiro florestal, de um bom advogado, de um bom contador, alguém que faça a governança aí da parte burocrática, documental do seu negócio. Não tente abraçar o mundo sozinho. Dentro do próprio direito, o próprio advogado, hoje a gente estava falando, a gente não consegue fazer tudo. Sim. Então, a gente faz parcerias com outros escritórios, eu faço com a doutora Ana Paula, com a doutora Dejane. O que eu não atendo, ela vai atender com qualidade e o cliente vai ser nosso do mesmo jeito. Então, a gente sempre orienta o produtor, se cerque de bons profissionais em todos os setores, porque ninguém dá conta de tudo sozinho. Né? Dentro da parte tributária mesmo, se você não tiver um contador bom, especialista em agro, porque da mesma forma como é a advocacia, a contabilidade é desse jeito. Sim. Né? Então, busque um bom contador. Se o seu não está te atendendo, tem vários na cidade que podem estar atendendo melhor, especialistas no setor. Busque um escritório de advocacia que é especialista no setor. A gente tem vários aqui em Rio Verde. Rio Verde está muito bem dotado de profissionais, né? Em vista dessa necessidade, as pessoas se especializaram. Sim. Então, se cerque de bons profissionais que eles vão buscar alternativas mais viáveis, mais econômicas, né? Sempre falando de um planejamento tributário, não é uma elisão fiscal, né? Ninguém quer descumprir a norma, ninguém quer ir contra a lei. O que a gente quer é a adaptação, buscando sempre as soluções melhores. De falar em exemplos práticos aqui, teria 1 milhão. Acho que, né, cabe um programa só para falar de tributário. E aí a gente traz o doutor Ricardo, né, a doutora Dejane, que é especialista no setor. Embora a gente tenha especializado, dentro do escritório, a gente também vai dividindo as situações, os casos que chegam para cada um que é mais, que está dentro do seu feeling, né? Só pegando um gancho antes da doutora Dejane falar, tem um ponto na tua fala que me chamou muita atenção, né? Que Rio Verde, de fato, está muito bem assistido, com bons profissionais. E eu vejo que, às vezes, o pessoal está procurando fora. Vai a Goiânia, vai em outro estado, vai buscar um profissional lá, porque acha que Rio Verde que não tem. Olha, tem sim. Rio Verde tem sim. Rio Verde é referência em tecnologia no agro. Tem gente que vem de outros países para poder ver a prática acontecer aqui, né? E não é diferente também na contabilidade, na advocacia. Então, olha, o recado é prestigie o profissional aqui de dentro. Procure aqui que você vai encontrar. Faz sentido? Total. E assim, complementando o que a doutora Silvana falou, qual é o diferencial do profissional que está aqui em Rio Verde, além do conhecimento técnico? É o conhecimento do negócio. Da realidade Da nossa. realidade. É impossível hoje advogar em qualquer área se você não conhecer a atividade do seu cliente. Para você elaborar um contrato, para você fazer um planejamento trabalhista, para você fazer um planejamento tributário. Nós vivemos aqui, nós sabemos como é. Em algumas vezes, um profissional de fora, de São Paulo, de um grande centro, nunca colocou o pé na terra. Não sabe como é que funciona na prática. E esse é um grande problema de muitas normas que nós temos. O pessoal fica lá em Brasília, num gabinete com ar-condicionado, nunca colocou o pezinho aqui, cria uma norma achando que é viável, que é aplicável. Na área trabalhista a gente vê isso, na área ambiental nós vemos isso. Então, assim, hoje eu preciso de um profissional que tenha o conhecimento técnico e o conhecimento da atividade. Não dá para você dissociar isso. E aqui nós temos. Então, às vezes, o profissional de fora não tem o conhecimento dessa realidade. Tem um conhecimento jurídico, técnico muito bom, mas falta experiência da atividade. Então, é uma dica.
Doutora Dejane, você tem uma mega de uma experiência com mediação e arbitragem. Isso é um fato. Inclusive, a CAN está dentro da associação comercial, né? Como esse método pode auxiliar o produtor rural, o agronegócio, a resolver conflitos de forma rápida e eficiente? Eu sou uma defensora da arbitragem, como a doutora Ana Paula, né? Nós duas temos um caminho longo trilhado nessa área. Qual que é a vantagem da arbitragem? A arbitragem é uma justiça privada. Eu levo um questionamento judicial para um especialista julgar, um especialista que eu vou escolher, ou um especialista ou um grupo de especialistas. Esse especialista vai decidir com base no que as pessoas determinarem, o que está lá. Eu quero que você decida observando essa matéria, observando esse contrato. Então, além da especialidade na decisão, eu tenho um procedimento rápido, um procedimento mais barato. Ele não é tão oneroso, as custas, na maioria das câmaras, é claro que tem exceções, são mais baratas do que as custas judiciais. E essa decisão não cabe recurso. Então, é uma decisão rápida. E com uma outra característica, total sigilo. Então, não é um segredo de justiça disfarçada, é sigilo absoluto mesmo. Todas as áreas do agronegócio, excetuando os direitos indisponíveis, que a gente fala de família e algumas relações de sucessão, que não podem ser levadas para a arbitragem, todas as demais podem. Então, eu posso determinar, por exemplo, previamente como que vai ser a resolução de um conflito que pode acontecer lá no grão. Você fala muito disso? Na produção de semente? Não, ou na produção de semente, ou na classificação do grão. Né? Eu posso decidir previamente como que eu vou resolver isso via arbitragem, sem precisar de uma medida judicial, de uma morosidade. Então, eu tenho eficiência, porque vai ser decidido por um especialista da matéria, que tem conhecimento da matéria, ou de um que tenha conhecimento jurídico, por exemplo, e técnico, tá? Que faz toda a diferença. Eu vou ter agilidade, um custo mais barato. Sim. E vou resolver meu problema de uma forma sigilosa. Então, eu só vejo vantagens. Todos os contratos que eu elaboro no meu escritório têm cláusula compromissória. Os que não têm é porque o advogado da outra parte tem alguma resistência e a gente se depara com isso ainda. Então, eu só vejo como vantajoso. E, doutora Ana Paula, é incrível, porque quando tem a cláusula compromissória da CAN dentro dos contratos, automaticamente fica muito mais fácil resolver esses conflitos ou algum tipo de atrito, né? Sem dúvida. O procedimento é bem acessível e acontece de uma forma bem mais rápida, né? Bem mais prático tudo isso. Você não passa pelo crivo de um processo civil inteiro, com toda aquela burocracia de regras. É um procedimento mais simples e ele entrega um resultado maior, mais efetivo. Enquanto a doutora Dejane estava mencionando, eu fiz uma lembrança aqui, uma anotação. As recuperações judiciais que têm acontecido hoje e o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ele tem sido muito cuidadoso com relação a isso. Ao invés de tramitar pelo judiciário, ele tem concedido um prazo de 60, 90 dias para que as partes procurem a solução para a recomposição do crédito, para a reformulação dos negócios através de uma Câmara de Mediação. E é bem interessante porque você blinda e dá uma proteção com relação à parte processual e tem tido êxito nessas negociações em regime de mediação, nas câmaras de mediação. Então, aquele custo enorme e moroso de uma recuperação judicial, muitas das vezes você consegue encontrar a solução através de um mediador, que aplica ali aquelas regras da escola de Harvard, né? da parte negocial, e isso facilita muito a solução desses problemas. Quando você envolve muitos credores, né? Uma recuperação judicial sempre envolve muitas pessoas, bancos e revendas, e a gente está aqui falando da recuperação de produtor rural. Mas no ramo empresarial de toda sorte são bancos de investimento e fornecedores de produtos, né? Essas pessoas se encontram naquele ambiente, é um ambiente menos formal, um ambiente mais leve e com um profissional preparado para acompanhá-los e, às vezes, sugerir posições que venham a solucionar esse problema de uma forma tão mais rápida. Imagina, uma recuperação judicial que pode demorar alguns anos, soluciona na mediação num prazo de 60 dias. Você devolve ao mercado uma solução muito prática e muito eficiente.
né? E com menos desgaste. Quem vai ficar sem dormir, vai ficar sem dormir poucos dias. E não muitos anos. E a gente fica até assustado um pouco com a quantidade de recuperações judiciais que tem acontecido, principalmente no meio do agronegócio. Mas a recuperação judicial é uma das ferramentas que é utilizada para isso. Mas antes dela, tem várias outras que podem ser utilizadas. E a arbitragem pode ser uma delas, né? Como vocês falaram, pode evitar dores de cabeça durante anos e anos e anos e anos se alongando ali, no caso de uma RJ, né? Agora, antes da gente até entrar mais a respeito das holdings, né, rurais aqui com a doutora Silvana, uma pergunta para a doutora Dejane, ela que foi professora universitária durante muito tempo, né? Na sua atuação como professora de Direito do Agronegócio, por exemplo, quais os principais desafios que os profissionais da área jurídica enfrentam ao lidar com contratos agrários? Eu falo que os profissionais, não. O que a gente mais vê é, às vezes, o produtor que não é bem assessorado nessa área dos contratos. E quando a gente fala em contratos, ele é a alma do negócio. Totalmente. Né? Os contratos regulam as relações de compra e venda, regulam as relações trabalhistas, regulam as relações de arrendamento, parceria, compra e venda. E, às vezes, na vontade de fazer um negócio rápido, você faz um contrato não tão elaborado, que preenche os requisitos, e depois você tem problema. Então, hoje, o que nós temos que observar? Qualquer negociação depende de um contrato bem elaborado por um especialista. E no agronegócio, cada área tem uma especificidade. Arrendamento rural, eu tenho regras rígidas, antigas, que eu, Dejane, não concordo, mas que é o que nós temos, de um Estatuto da Terra de 1943, né? 53. E que evoluiu muito pouco, que não se adequa à nossa realidade. Então, nós temos que pensar, poxa, como que eu vou pegar essa norma rígida, né, os entendimentos dos tribunais, e colocar no papel de uma forma que eu não prejudique o meu cliente? Como que eu vou elaborar esse contrato pensando no aspecto tributário, que é um outro problema que a gente tem? E assim sucessivamente, para cada ato praticado, eu gero uma relação jurídica que depende de um contrato bem feito. Então, o que a gente tem que pensar? É melhor eu demorar muito tempo na negociação do contrato, né? Eu perder tempo, gastar energia discutindo as cláusulas e as condições, do que eu fazer um contrato mal feito e ter um problema depois. Então, eu acho que esse é o principal gargalo. É ter a paciência, né, de sentar, discutir cláusulas contratuais, de observar as normas aplicáveis a cada um e se documentar. Não dá para pensar hoje em fazer ter qualquer relação jurídica sem documentar isso. É um ponto de reflexão, Hugo, porque, bem falado, doutora Dejane, o contrato realmente é a alma do negócio, né? Um contrato mal feito, ele pode levar a problemas seríssimos para o contratante e também para o contratado, né? Para as duas partes. Tem um vídeo do Abílio Diniz, que ele é bem repetido, né? No Instagram, nas redes sociais, que ele fala exatamente sobre isso. A importância de um bom contrato. Eu faria um contrato novamente com o Cassinô? Faria, porque é aquela questão pão de açúcar Cassinô, que teve um desgaste enorme, mas eu faria diferente. Eu faria um contrato com as cláusulas mais bem elaboradas, mais bem organizadas, acompanhando efetivamente o negócio que nós estávamos fechando. Então, ele fala muito sobre isso e é muito repetido no meio jurídico nosso. A gente sempre faz uma referência ao vídeo do Abílio Diniz sobre a parte dos contratos. O contrato é a alma de tudo. É a alma de tudo. Não existe uma compra e venda de imóvel rural, vamos dar um exemplo, nós estamos falando das questões do agro, que não faz um tour por todas as áreas do direito. Primeiro que eu preciso de todas as certidões que envolvem o cidadão que está vendendo e o imóvel que está sendo comercializado. E o comprador também. Eu não posso fazer uma boa venda se um comprador que não tem a capacidade de pagamento que está sendo previsto. Então, é um giro jurídico por todas as áreas e ele realmente tem que ter bastante zelo para ser feito. Não é feito rapidamente. Não é um modelinho que a gente tira da internet ou que a gente vai lá na inteligência artificial e fala assim, elabora um contrato para mim. Eu já tive a curiosidade. Eu estou aprendendo a trabalhar com inteligência artificial. Sim, importante. É difícil, para mim é muito difícil. Mas eu estou aprendendo. Eu falei que é um projeto. E aí, esses dias, por curiosidade, eu falei, deixa eu ver como é que funciona. Eu falei assim, elabora um contrato tal. Gente,
Eu quase morri. Falta tudo. Falei, Deus, pelo amor de Deus, como é que faz? Isso é inteligência mesmo? Mas a gente tem que aprender a ensinar ela, né? Aí você vai ensinando. Eu falei, é muito mais fácil eu redigir do que eu ensinar ela. Entendeu? A gente é mais Mas, veloz assim, fazendo do que esperando. Do que alimentando a inteligência artificial. Explicando para ela o que ela tem que fazer, que já deveria estar pronto, né? Mas você pensa uma pessoa leiga, que não é do direito, vai lá e fala assim, eu preciso de um contrato de aluguel, preciso de um contrato de arrendamento. Deixa eu pegar aqui e aí vai estar pronto. E é o que acontece todo dia. Ou quando o cliente chega e fala assim, doutor, eu estava consultando no Google e eu já sei que é assim. Eu falei, bom, então vamos conversar sobre o que você encontrou no Google. E o grande problema é que fazem, nessas situações, um contrato de qualquer jeito e depois, quando estoura o problema, aí busca o advogado pela solução. E muitas vezes não tem solução, ou a solução não vai ser tudo aquilo que o teu cliente quer. Ou é uma solução cara. Exato. Né? Então... É interessante, tem uma série da Netflix, Som na Faixa, que conta a história do Spotify. E tem um episódio que o Daniel Ek vai fazer a consulta jurídica daquilo que ele queria dispor ao mercado, que era o Spotify, né? E ele senta numa mesa para conversar com a empresa que faria o licenciamento do produto dele e o sócio acompanha, né? E ele não consegue o resultado, ele não tem a resposta que ele gostaria. E nesse momento, o sócio entra e fala assim, mas você não pesquisou antes? Aí ele responde que pesquisou no Google. E isso gera uma gargalhada. Minutos. Você pesquisou no Google, né? Ele não vai te dar resposta. Entendi. E entra numa dinâmica de gargalhadas severas sobre isso, porque ele não vai te dar a resposta que você precisa. Aprofundar o assunto. O Google te entrega um contrato, um modelo de contrato, mas ele não atende o que você precisa. Porque se a gente está falando que o contrato de compra e venda faz um tour por todas as áreas do direito, e isso é verdade. Você não tem como... A gente começa primeiro com a questão ambiental. O primeiro ponto, questão ambiental. Eu vou fazer uma compra e venda de imóvel. Como que está a situação ambiental do imóvel? Porque ele não me interessa se ele não estiver totalmente regularizado ou com possibilidade de ser regularizado. Né? E depois você vem com todas as outras certidões e documentos que amparam essa aquisição. Então, realmente, o Google não vai nos responder totalmente, nem o chat GPT. De jeito nenhum. A gente vai continuar dependendo dos profissionais com experiência, com conhecimento e zelo pelo que faz. E com a experiência que vocês têm, então, quando bate o olho no contrato, se ele for Ctrl+C, Ctrl+V ou criado por algum tipo de inteligência, fala, peraí, tem que ajustar o contrato que não tá legal. A gente já conhece no olho. No olho. Totalmente. E aí, a gente já abriu o programa falando do presente que a gente recebeu aqui, né? Vou até mostrar mais uma vez aqui no vídeo, Holding Rural, Teoria e Prática, escrita aí pela doutora Silvana Potrix-Sescon. E aí, a minha pergunta é em linha com essa obra, né? Você escreveu o livro sobre Holding Rural. Esse modelo realmente é a melhor solução para proteger o patrimônio e garantir a sucessão familiar no agro? Há pontos de atenção para o produtor rural? Bom, vamos lá para a primeira pergunta. Depende. É a resposta que todo mundo gosta, né? Eu falo que a holding, a empresa rural, né? Se utiliza a nomenclatura holding, eu acho que a gente já até conversou sobre isso, eu não concordo muito com essa nomenclatura, mas enfim. A empresa rural, ela não é para qualquer um. Não é um produto de prateleira, é um produto artesanal. Tem que ser feito um estudo de viabilidade para saber se para aquela família, aquele patrimônio, aquele negócio, naquele estado... Se analisa a tributação daquele estado, qual é a cultura que está sendo produzida, porque dependendo do estado existem outros tributos que incidem na pessoa jurídica quando você vai comercializar. Então, assim, são tantos pontos de atenção que não tem como dizer se ele é a solução para aquele problema. Eu gosto de falar em planejamento sucessório, e isso tem inúmeras ferramentas, dentre elas a holding. Sim, perfeito. Né? Então, pode ser que ela seja uma solução. Depois de feito o estudo de viabilidade, analisado o caso concreto, o produtor tem condições de custear aquilo, porque não é hoje, a gente tem problema da tributação, né, que a gente tem visto aí as agências fazendárias municipais cobrando ITBI na integralização dos imóveis, né, então são tantas especificidades que têm que ser levadas em consideração, que é uma pergunta que eu não consigo te dizer sim ou não, Hugo. Entendeu? Depende. Realmente depende de cada caso.
é uma ferramenta que eu defendo, que eu acho que ela é muito boa para o produtor em certas situações. Outro ponto de atenção, nós vivenciamos aí uma reforma tributária, né, doutora Ana Paula? Nós tivemos uma primeira etapa que tratou dos tributos que incidem sobre o consumo. Mas vai vir uma segunda etapa que vai tratar sobre a renda, que vai tratar sobre os outros tributos. E existe no projeto uma previsão de tributação sobre a retirada de lucro das empresas. Sim. Então, hoje eu sempre falo assim, que uma das principais vantagens da holding é você conseguir retirar o lucro da tua pessoa jurídica isenta de imposto de renda. Então, se você tiver um planejamento, se a fazenda, se o produtor rural estiver estruturado, com organização, tendo uma projeção de qual é o meu custo de produção, eu vou trabalhar na pessoa física esse custo, eu vou comercializar na pessoa física esse custo, e o que eu vou produzir na pessoa jurídica, eu vou ter uma tributação menor e eu vou ter o meu lucro isento de imposto de renda. Eu falo que esse, para mim, hoje, é um dos maiores benefícios da holding. Só que se essa reforma tributária for aprovada do jeito que está no projeto, eu já perco esse benefício. Então, tudo tem que ser analisado para a gente poder chegar numa resposta para esse cliente, dizer se é viável ou não. Eu vou só por favor, fazer uma colocação. Por Isento favor. do imposto de renda, porque já foi recolhido na pessoa jurídica. Só para deixar claro, é não tem verdade. ninguém deixando de pagar imposto, não. Ao contrário. Exatamente. E assim, um outro dado. Depois que nós tivemos a isenção da retirada de lucros da pessoa jurídica, aumentou a tributação muito, porque quem estava na informalidade veio para a formalidade. Né? Isso. É um outro dado importante que a gente tem que pensar. Vale a pena voltar a tributar a distribuição de lucros? Economicamente, a história conta que não. Que não. Mas, Aquela politicamente, situação, né? Aquela Politicamente, eu acredito que estamos caminhando para isso. Toda criação de tributo, a sociedade sai muito prejudicada. Sim. Não existe um setor que melhora com isso. Nenhum setor melhora com isso. O Pelo aumento de carga contrário, tributária só piora a situação de todos nós. Não melhora para ninguém. E vai para um fundo, que é o do Tesouro Nacional, que é muito mal administrado, infelizmente. E não tem como falar diferente disso. Porque são muitos trilhões e que eles não retornam para aqueles que o depositaram e entregaram na mão do governo. Então, as pessoas têm que pôr em mente, todo mundo paga imposto. Não existe ninguém que não paga imposto. Você compra um produto, você está pagando imposto sobre ele. Todos pagamos impostos. E se é dessa forma, qualquer criação de tributo onera e sobrecarrega para toda a população. Não tem ninguém que fica fora disso. E entregamos para um governo administrar, que muitas das vezes não devolve isso em benefício à sociedade. E às vezes a gente paga duas vezes, porque nós pagamos imposto para a saúde e ao mesmo tempo pagamos plano de saúde. Então nós pagamos duas vezes. E muitas das vezes não estamos sendo atendidos nem no governo nem no plano de saúde. Então é uma situação que isso me traz um pouco de revolta, porque a gente também paga imposto para educação e pagamos escola dos nossos filhos. Então são vários itens. A gente paga pela segurança pública, mas a gente tem que pagar o segurança em casa. Né? Você tem que ter o Honda, você tem que ter a câmera para poder fiscalizar. Então, peraí. A gente paga 2 ou 3 vezes mais para cada uma dessas situações. Então, cada vez que cria um problema para a sociedade. E acho que as pessoas não refletem sobre isso. Todos nós pagamos tributos e altos. Doutora Ana Paula, só pegando o gancho rapidinho, que acho que o tempo já está estourando. Uma das problemáticas maiores da reforma tributária e que não vem sendo discutido também é a seguinte situação. Rio Verde arrecada tantos milhões. Né? Com a reforma tributária, depois de implementado, quando estiver tudo redondinho, do jeito que o governo e o legislativo, enfim, do jeito que vai passar a funcionar, a redistribuição, tudo vai ser arrecadado a nível nacional e a redistribuição vai ser feita pela população, por número de habitantes em cada região. Então, Rio Verde conta hoje com quantos mil habitantes, doutora Ana Paula? 250 mil, mais ou O menos. retorno vai Acho que até ser mais em que isso. cima do número de habitantes. Vai ser proporcional. Devidamente inscritos, né? Eu não sei qual que vai ser o critério. Se vai ser título eleitoral, como cartório vai ser. eleitoral de cada um. Isso ainda não me ficou claro. Mas, assim, a gente vai pegar, por exemplo, uma região, vamos supor, do Nordeste, lá, né? Que tem uma população grande, mas não arrecada.
vai receber por habitante, do mesmo jeito que Rio Verde vai receber por É uma habitante. preocupação. É uma preocupação muito grande. Uma outra agravante, que agora a tributação vai ser recolhida no mercado consumidor, no destino. Então, por exemplo, nós produzimos muito, arrecadamos muito, porque o tributo é recolhido aqui. Sim. Com essa nova sistemática, vai ser recolhido na venda. Então, quais são os maiores mercados consumidores do país hoje? O Sudeste. Então, lá nós vamos ter uma arrecadação alta e aqui nós vamos ter uma arrecadação baixa. Isso vai acabar com os estados só produtores. E se falou muito sobre isso, as entidades bateram demais, mas parece que essa situação os nossos legisladores não identificaram. E foi aprovado dessa forma. Olha aí. Então, é um outro problema que nós vamos enfrentar. Infelizmente, ainda existe aprovação por conveniência, né? Esse é um problema sério também do Brasil, dos políticos brasileiros. Para de pensar no próprio umbigo, pensa na coletividade. Que isso é uma vantagem que a associação tem, a entidade tem sobre isso, os sindicatos têm sobre isso. Ele pensa no coletivo. Ele se programa para atender a coletividade. E a política não tem nos dado esse retorno, essa reciprocidade. Não estou falando de todos, nem generalizando. Tem muitos que lutam para fazer a coisa certa, mas, infelizmente, o número é menor de pessoas que querem fazer o bem e o melhor para cada região. Mas é injusto e é muito injusto sobre isso. Inclusive, é muito injusto sobre Fundeinfra. Não tem jeito de não falar sobre isso. Nós estamos falando do agro e nós protagonizamos isso aí, essa taxação tão pesada sobre o produtor, que hoje nós estamos falando que ela representa 12% sobre o lucro dele. E o lucro hoje não está acontecendo, então não estou sabendo como é que está sendo pago isso, não. Está bem complicado. E para a questão de rodovias, nós já recolhemos outros tributos para termos rodovia. E aí cria-se mais um. Então, todo mundo está pagando essa conta. Sim. Não tem ninguém isento de pagar a conta do Fundeinfra. Todo mundo está pagando junto. E, mais uma vez, não tem aplicação. Não estão conseguindo aplicar o... E não aplicam o fundo, não utilizam ele. Então, nós já tivemos recurso alocado do Estado para aquele trecho da saída de Rio Verde até o trevo que dá acesso à Tecnoshow, GO 210, no passado. Aí depois usou-se do Fundeinfra também para alocar ali. E, na verdade, agora vai acontecer porque a Comigo assumiu as rédeas da situação e vai recolher outra vez para a mesma rodovia, tá, gente? Então, para deixar claro, isso é a terceira vez. Então, isso vai ser retido agora, porque ela faz o desconto do produtor rural e repassa para o Estado. Ao invés dela repassar, ela vai utilizar para fazer rodovia. Então, é a terceira vez. Olha, estamos falando aqui sobre a importância da mulher advogada para o agronegócio. Estamos recebendo aqui na bancada Ana Paula Barbosa, Dejane Mafissoni e Silvana Potrick. E o nosso papo tá tão maravilhoso, tão bom, que já chegamos na reta final, né, Dares? Exatamente, Hugo. E vamos perguntar para elas, né, qual que é o conselho que vocês dariam para as jovens advogadas que querem atuar no agronegócio? Qualificação e dedicação, não tem segredo. Melhoria contínua, né, doutora Dejane? Melhoria contínua. E conhecer da atividade. Não tem... eu não posso mais ser aquela advogada de gabinete. Né? Então, é de fato se especializar, acompanhar o mercado que tem evoluído muito e se dedicar. Esse é o meu conselho. Doutora Silvana? Vou fazer minha propaganda, né? Vem para a Comissão de Direito do Agronegócio da OAB, procure a nossa subseção, procure qualquer membro, ele vai te direcionar. A gente tem várias iniciativas. Esse ano vai ser a doutora Ana Paula está ao meu lado aí na diretoria. A gente tem muitos projetos bem bacanas, né? Temos cursos de especialização aqui em Rio Verde, a UNIRV tem a pós-graduação, tem o curso de mestrado. Igual a doutora Ana Paula falou, a doutora Dejane falou, tem que qualificar, tem que especializar. Tem que conhecer do negócio, não pode ter preguiça de colocar botina, de ir lá no curral, de ir lá na lavoura, conhecer um pé de soja, conhecer o ciclo da cultura, né? Mas tem que buscar conhecimento. E, através da comissão, eu faço convite para todos e todas as advogadas que queiram participar, nos procure. A comissão vai ter um trabalho ímpar esse ano. Nós já vamos começar em março falando sobre recuperação judicial. Olha aí. Então já temos um trabalho importante aí para tratar no mês de março. A doutora Silvana está organizando, daqui a pouco ela noticia a data e horário para todos nós. Mas olha, mulher advogada, homem advogado, isso não, questão de gênero não interessa. É estudar. Estudar muito. A dedicação para a área, ela é muito exclusiva, muito especial.
e não dá para falar genericamente. E eu vou aproveitar aqui e fazer uma referência a um professor que eu tive na graduação, o Dr. Wagner de Pina Cabral, nosso promotor, que hoje está no Ministério Público em Goiânia, na Procuradoria. E ele me ensinou, certa vez, no início do curso da graduação, que a gente não faz pergunta que a gente não sabe a resposta. Estuda antes, se prepara para depois fazer a pergunta. Por quê? Você vai trocar ideias com seu professor ou com quem está te respondendo e não aceitando ou acatando qualquer resposta. Então o estudo é antes, ele é preventivo. Então eu me dediquei muito na graduação, eu estudava nas férias, ia para a sala de aula com o caderno pronto. E ali eu curtia bastante. Quando a coisa eu já tinha entendido tudo, já ia conversar, né, Dejane? Passear pela cantina ali, bater papo com a turma, fazer o relacionamento. Porque o advogado também vive de relacionamento. Tem um levantamento estatístico da OAB, feito em 2009, que 70% do êxito da advocacia está no relacionamento. Isso é muito importante. Então, participar das entidades, se posicionar perante as entidades, se posicionar corretamente, isso mostra a sua capacidade e mostra a pessoa, o que ela é e como ela pode representar aquele futuro constituinte que vai bater a porta do seu escritório. Então, além dos estudos, se relacione, prepare antes e pergunte depois. Olha, Dares, e vamos chegando então ao final aqui. Eu quero deixar aberto agora os microfones para que vocês possam fazer as considerações finais. A mensagem final que vocês querem deixar marcado nesta edição do Boa Tarde Produtor. Bom, eu agradeço o convite. Foi muito bom mesmo dividir a tribuna. Aprendi muito hoje. E dizer que a advocacia é um dom, né? Ser mulher é outro dom. E a gente sabe como é. E não tem segredo, todas nós estamos aqui, todas nós vivemos da nossa profissão e chegamos aonde chegamos através do conhecimento. E isso vale para todo mundo. Então, agronegócio é produtivo, é pujante, mas ele é pujante para quem tem conhecimento e para quem se dedica e quem corre atrás. Então, a dica é essa, nos preparar, nos profissionalizar e continuar trabalhando. E agradeço muito o convite e estou à disposição de vocês sempre. Legal. Obrigada, Hugo. Obrigada, Dares, pelo convite. Obrigada, doutora Ana Paula e doutora Dejane, por estarmos aqui hoje, né? Uma ao lado da outra. Elas são meus ídolos, né? Eu fiquei muito honrada de dividir a tribuna com elas. Eu falo que a advocacia também não é para os fracos, né, doutora Dejane? A gente vê cada coisa. Ontem eu estava conversando com a doutora Renata, ex-delegada, por telefone. Chegou um cliente e esse cliente ficou exaltado na recepção e eu escutei um barulho. Então, assim, tem algumas situações que a gente vive no dia a dia que dá uma novela. É isso. A gente precisa estudar, a gente precisa se especializar, a gente precisa se dedicar, porque assim como o agro é competente, ele cobra muito da gente. Ele exige da gente e ele exige um retorno positivo. Positivo no sentido do que eu te contratei para fazer esse serviço, eu exijo que você me entregue um serviço de qualidade. Por que se busca fora, muitas vezes? Porque não teve uma boa experiência aqui. Então, o produtor, o agroindustrial, o comerciante, enfim, o cliente às vezes busca fora porque ele não teve uma boa experiência. Mas, repito, estamos cercados de bons profissionais. Rio Verde tem muito advogado, especialista no agro, seja pelo curso de especialização, por um mestrado, seja pela experiência prática, que é muito grande, que é de anos, conhece a realidade. Vou contar uma experiência que eu tive bem rápido para vocês entenderem o que é conhecer o negócio. Fui apresentar um artigo num evento do Comped, alguns anos atrás. Um artigo sobre ICMS. E eu falando de uma ilegalidade na cobrança do ICMS, no transporte de mercadorias de uma fazenda para outra. O mesmo produtor, é ilegal a cobrança, mas o estado de Goiás na época cobrava. E aí um colega advogado do Rio de Janeiro me falou assim: doutora, mas eu não estou entendendo essa sua observação, o motivo disso, porque ele pode compensar esse ICMS. Falei, doutor, só para um plantio de safra, ele pagou 1,5 milhão de ICMS. Para ele compensar 1,5 milhão de ICMS, ele tem que trocar todo o maquinário todo ano. Quer dizer, talvez para o agro lá do Rio de Janeiro, compensar
é bacana, vai dar certo. Para nossa realidade, não. Porque os valores eram muito expressivos, muito altos. Então, é isso. O advogado daqui conhece a realidade daqui. Conhece o nosso agro daqui de Rio Verde, da região de Goiás. Então, procure os nossos profissionais, não busque fora o que você pode ter de qualidade aqui na nossa cidade. É isso. Eu quero finalizar agradecendo ao Ângelo, fazendo a correção aqui no início da minha fala. Obrigada, viu, Ângelo, por cuidar da nossa imagem, da nossa voz, da qualidade do que nós estamos apresentando aqui. Dares e Hugo, vocês não têm noção da emoção que é participar da bancada junto com vocês. Muito obrigada. Dejane e Silvana, nem vou fazer comentário, porque chega até arrepiado, tanto que é bom, tanto que é prazeroso estar junto com elas. Mas eu quero finalizar minhas palavras e eu fiz uma anotação, vou falar um poema de Cora Coralina, porque essa mulher deu asas para muitas mulheres no mundo inteiro. Né? Ela é reconhecida pelo seu trabalho e a sua simplicidade. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta. Recomeçar na derrota. Renunciar a palavras e pensamentos negativos. Acreditar nos valores humanos e ser otimista. E finalizo com: recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Nosso dia recomeça todos os dias. A cada manhã nós temos um recomeço. E a gente pode fazer diferente, pode fazer melhor. E é isso que a mulher é e o que ela faz todos os dias. Todas, sem exceção. Nós somos assim. Que maravilha, hein, Dares? E eu vou deixar a missão de agradecer as nossas convidadas contigo. O Rojão tá com você. Eu estou emocionada, doutora. Incrível, belas palavras. E é isso mesmo, a mulher, por si só, ela carrega isso é dela, né? É uma dádiva divina de olhar para o todo e pensar assim: pera, tem solução, vamos encontrar a solução, vamos encontrar a maneira correta de se fazer. Né? E assim, é uma bela de uma reflexão, doutora Ana Paula. Tô arrepiada. Como é que é o negócio de fazer doce? Repete só esse finalzinho, por favor. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras. E faz doces. Recomeça. Olha aí, gente. Vamos tirar as pedrinhas e vamos adoçar a vida, né? Exatamente. É mais ou menos por aí. Mas agora era uma sábia, né? Espetacular. Fantástico. E é isso, né, Hugo? É e isso. Amanhã, gente, terça-feira, dia 4 de março, nós temos mulheres espetaculares também. Continue conosco nessa semana dedicada à mulher. E temos muita gente boa por aqui, né? Não vai dar para trazer todo mundo que a gente quer, mas com certeza em outros programas, em outras possibilidades, trazemos outros grandes nomes para vocês. É isso, Dares. Abrimos a Semana da Mulher com o pé direito. Continue nos acompanhando, porque amanhã, terça-feira, nós estaremos aqui de volta a partir das 11h30, ao vivo, para que vocês possam acompanhar na frequência 100,9 na sua rádio local. No YouTube, para você que quer nos assistir além de nos ouvir, se inscreve lá, ativa o sininho para já não perder nada. Através dos aplicativos no seu smartphone, vai lá, já baixa. Na internet você pode acompanhar no Brasil e no mundo. E é claro que você nos honra muito com a sua audiência qualificada. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente se vê amanhã. Até lá!